Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos realizar um evento a respeito da RAS 2019 e do E-Social, implicações para as estatísticas do trabalho formal. Esse evento foi uma iniciativa da Mariana Eugênio Almeida, por parte da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. É o terceiro evento em que ela nos contacta para fazermos juntos. Fizemos outros sobre o novo CAGED e a PNAD Covid, e um também sobre o quadro brasileiro de qualificações. E hoje, então, nós vamos tratar desse lançamento dos dados da nova RAS 2019 e da utilização do E-Social como fonte para a RAS, à medida que as empresas vão passando a ter essa fonte, esse cadastro para ser utilizado para alimentar a RAS também. Então, hoje nós teremos aqui dois palestrantes, o João Paulo Ferreira Machado, que é coordenador geral de Governo Digital Trabalhista na Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, e a própria Mariana Eugênia Almeida, coordenadora geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos também da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Muito obrigado a todos, muito obrigado Mariana e João Paulo. Então, vou passar a primeira palavra a Mariana para fazer uma introdução, por favor. Obrigada, Marcos. Agradeço mais uma vez a parceria com o IPEA na realização desses eventos, os quais você já citou. Agradeço também ao João Paulo por ter aceito o convite, né, de estar aqui falando um pouquinho para a gente do E-Social. Queria só fazer uma introdução para contar um pouquinho o que motivou esse webinário, qual que é o objetivo principal aqui, antes de passar a palavra para o João Paulo. Então, como o Marcos já mencionou, a gente está divulgando aí, né? A gente soltou na semana passada a RAIS 2019, que traz uma novidade, que é a incorporação de informações captadas via sistema e-social para 2019. Então, todo esse processo é um processo de transição que já vem acontecendo há algum tempo e traz algumas implicações, né, do ponto de vista do uso estatístico dessas informações. Então, da mesma forma como a gente fez um seminário em relação à transição do CAGED, a gente teve, acho que um resultado muito positivo desse seminário, né? Esse seminário ficou gravado, depois o Marcos indicar aí o link, caso alguém tenha alguma dúvida ainda restante. Nesse seminário a gente explicou e esclareceu todo o processo de transição em relação ao CAGED, e também implicações aí do ponto de vista estatístico, de comparabilidade série histórica e tudo mais. Então, indico aí que, para quem tenha mais interesse também no CAGED, possa acessar esse link e também todo o material técnico que está disponível no site. Na minha apresentação eu vou falar aqui no final também. Para esse seminário de hoje, então, o foco é a RAIS, né? A gente vai tratar de algumas questões mais específicas dessa transição que afetam especificamente a RAIS. Então, no primeiro momento, o objetivo seria apresentar esse processo de captação das informações da RAIS por meio do E-Social, e, num segundo momento, a gente discutir quais são as implicações desse processo para as estatísticas do trabalho formal. Então, por isso que a gente convidou o João Paulo primeiro, para ele falar um pouquinho, contar um pouquinho para a gente do E-Social, né, o que é o E-Social, como ele funciona, e depois eu vou entrar mais especificamente nessa parte das estatísticas. E no final a gente vai abrir para perguntas, né, acho que o Marcos vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica também. Então é isso, obrigada e já vamos direto aí para o João Paulo também. João Paulo. Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. É um prazer poder atender essa demanda de falar um pouco do E-Social. Acho que o projeto, na verdade, já não é mais nem um projeto, é um programa hoje de Estado, né, do governo. Precisa ser bem conhecido, difundido, e às vezes falta essa informação chegar a todos que se utilizam do sistema, porque quem está na prática utilizando no dia a dia ainda tem informação, mas às vezes quem trabalha com os dados
não tenha essa informação com qualidade. Então, é importante a gente estar fazendo esses momentos de apresentação. Eu vou ser falar bem do início mesmo, de forma bem simples do sistema como um todo, funcionamento e motivações da criação do e-social. Para alguns pode ser que seja até algo que já conheça, mas acho que é importante para nivelar a todos quanto a isso, para que depois a Mariana possa falar sobre a parte estatística e a forma de captação dessas informações. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação, e ela, embora tenha 12 slides, mas vou ser bem rápido na minha fala. Bom, o e-social ele tem um impacto muito grande em todas as relações de trabalho. Por quê? Bom, ele começou lá em 2010 com a ideia inicial da Receita Federal de criar uma folha digital. Simplesmente seria a folha digital, para substituição da GFIP, que todos, acredito, já conhecem bem o funcionamento e as deficiências, inclusive, que a GFIP contém. Só que quando a Receita estava trabalhando nesse processo, identificou que outros órgãos também se utilizavam das mesmas informações, entre eles a Caixa, na ocasião, que é responsável pela questão do FGTS, né, todo o processo de cobrança e recepção desses valores, a Secretaria de Trabalho, no caso o Ministério do Trabalho na época, e o Ministério da Previdência também. Então, houve uma aproximação desses entes e o projeto teve um aumento de escopo bastante grande, que era inicialmente apenas de folha, ele então se tornou num projeto com a intenção de substituir várias obrigações, eu vou falar um pouco de algumas delas, que são obrigações relacionadas à contratação de trabalho, seja de emprego ou até mesmo da prestação de serviços, mesmo nas relações que não são de emprego, como um trabalhador sem vínculo empregatício, um estagiário, algum autônomo que presta serviço, naquele aspecto também das contribuições previdenciárias, na parte de saúde e segurança, então todos esses aspectos da contratação de mão de obra. O projeto hoje está numa situação de implantação, inclusive acredito que muitos devem ter ouvido lá em início de 2019, meados de 2019, o e-social vai acabar, não vai mais continuar o e-social, vai ser vamos reduzir, vamos, enfim. E aí houve uma apresentação aos gestores e até mesmo aos representantes de empregadores e dos prestadores de serviço, especialmente da área de software e de contabilidade, de quais seriam os impactos você acabar com o social, ou seja, o projeto ele realmente, como vocês vão ver aqui, ele vem para fazer uma simplificação nos processos. Então, acabar com ele seria retornar aos processos antigos ou criar um novo. Então, não havia muito sentido. O que se definiu é que havia necessidade de uma simplificação nesse processo. E isso foi feito de 2019 até agora, e culminou há 2 semanas atrás, com uma cerimônia no Palácio do Planalto, onde foram assinadas as portarias conjuntas 76 e 77, conjuntas entre a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Secretaria Especial da Receita Federal, com o novo cronograma e o novo layout simplificado. Mas esse aspecto, para a questão da RAIS, ele não traz qualquer impacto. Tudo que a RAIS precisava já estava, e tudo que a RAIS continua precisando foi mantido no novo layout, e não há qualquer aspecto que influencie na captação das informações. Então, todo o processo de simplificação, que foi feito em conjunto com as entidades de representantes de empregadores, todas as confederações, CNI, CNA, CNC, CN Saúde, enfim, CN Transporte, todas as confederações nacionais, mais representantes dos contadores, representantes de empregados, representantes da área de tecnologia, Brascom, para que tivesse, então, um sistema mais simples, mas mantendo tudo que o Estado precisa para cumprir com as suas políticas públicas e realizar a sua atividade. Né? A entrada no sistema ela foi dividida em grupos e em fases. Então, nós temos 4 grupos e pelo menos 4 fases de entradas. Eu vou falar um pouco mais sobre cada uma delas. E o cronograma também está na portaria conjunta 76, que eu vou falar mais à frente.
E por que então que veio e houve a ideia do e-social? Porque esse era o cenário inicial quando se pensou no e-social. Um empregador ou um prestador de serviço do empregador, né, um contador, se deparando com inúmeras e variadas obrigações que ele tinha que cumprir relacionadas à contratação de mão de obra de diversas formas. Então, a informação que ele prestava na RAIS, ou no CAGED, ou na GFIP, ou na DIRF, são informações totalmente diferentes, com formatos diferentes, e além de serem diferentes formas, com multiplicidade de informações. Então, o empregador, quando contratava um trabalhador, ele precisava registrar no livro de registro de empregados a informação daquele vínculo. Do mesmo modo, ele precisava anotar na carteira de trabalho a informação daquele vínculo. Fazer o CAGED até o dia 7 do mês seguinte, relacionando a admissão daquele empregado. Fazer a folha de pagamento e prestar informação na GFIP, CFIP, para a Caixa e Previdência, informando a admissão e aí complementando com as informações remuneratórias. Enfim, fazer a DIRF e a RAIS no ano seguinte, com informações de admissão, do vínculo e as informações remuneratórias que ele já tinha prestado todo mês. Então, se pensou na unificação disso, eliminando essa multiplicidade de informações, que por ser múltiplas, muitas vezes era intempestivo. A RAIS é um grande exemplo. O empregador prestava a informação do ano anterior no mês de março do ano seguinte, mas até fazer o tratamento, enfim, essa informação é disponibilizada só em meados do ano seguinte, né? Junho, julho, agosto, quando a gente poderia estar fazendo esse acompanhamento mês a mês, já que o empregador faz pela GFIP, faz pela CFIP, faz por todos os outros informações remuneratórias mensalmente. Então, você pensou, e a RAIS vai caminhar para isso, de ter essa informação mês a mês, podendo ser, inclusive, atualizada no banco de dados e não precisar fazer uma análise apenas anual dessas informações. Ainda que hoje já era possível fazer, mas você dependia de utilizar bases diferentes. E, claro, quando você tem múltiplas informações, você está sujeito a muitos erros. Era comum, eu que atuava na fiscalização de levantamento de débitos de FGTS, era muito comum que na RAIS eu tinha uma data de admissão, no CAGED a admissão era outra, e na GFIP a admissão era outra. E aí, qual é a correta? Até identificar qual era a correta. Então, as informações para o Estado eram muito precárias, as informações para o cidadão, quando precisava requerer um benefício, o trabalhador ia atrás de um benefício, aquela informação às vezes estava conflitante, numa tinha informação de demissão, no outro não tem. Então, a intenção foi unificar a base e eliminar todas essas outras, transformando apenas em uma única obrigação, com esse cenário desejado. Ou seja, as empresas, né, os empregadores, prestando a informação ao e-social num único ambiente, e uma única vez para cada informação, e os órgãos partícipes, Inspeção do Trabalho, toda a Secretaria de Trabalho, Previdência, Receita, os responsáveis pelo FGTS, vão até esse ambiente e vão ter acesso a essa informação na medida das suas competências. Então, como é o processo de envio dessa informação? Diferente do modelo RAIS ou do modelo de outras informações, da GFIP, não é aquela situação onde você carrega um arquivo num ambiente toda aquela informação que você vai prestar. O e-social funciona por meio de envio de arquivos XML em momentos a momentos. Esse arquivo passa por uma validação e, sendo aceito, ele vai entrando no ambiente nacional. E essa comunicação pode ser por web service, normalmente é comum que as empresas tenham o seu próprio sistema de folha, ou ela pode entrar no portal web também e fazer a prestação dessa informação. E essa informação, ela passa por uma validação, esse arquivo XML entra na base e vai sendo empilhado. Então, a empresa enviou a admissão do empregado, ela não precisa mais se preocupar em informar aqueles dados da admissão quase que nunca.
Quando ela vai precisar se preocupar com isso? Se ela tiver que alterar, se ela tiver que retificar, aquela informação está errada, ou ela vai alterar o dado do vínculo, ele vai mudar de cargo, ele vai mudar de remuneração, ele vai mudar de horário, aí sim ela vai fazer a alteração. Agora, uma vez informada a admissão, ela não vai mais se preocupar com aquela informação, como ela fazia nos outros sistemas, que ela replicava muitas vezes de forma redundante e sujeita a erros, a mesma informação. E também, além de informar aquela informação, ela vai fazer também a informação dentro de períodos. E aí, agora, falando especificamente do que interessa para a RAIS. Eu não vou entrar em detalhes dos eventos, na verdade, porque eu acho que não é necessário. Mas a RAIS ela é alimentada com base nos eventos periódicos, que são os eventos de folha de pagamento, que são os eventos por meio dos quais a empresa faz o registro relativo à sua folha de pagamento. E como funciona? Ela envia, como eu disse, mostrei no slide anterior, ela vai enviar um arquivo de admissão do empregado. Ela vai para aquele empregado. E no mês ela vai fazer o envio de um arquivo para cada empregado. Ela precisa mandar um cada vez? Não, ela pode fazer um lote e ir enviando por lote. E a empresa vai ter que ficar ela fazendo? Na verdade, os sistemas de folha são preparados para fazer isso. Né? O que a empresa faz? Se a empresa tiver um bom sistema de folha, ela vai trabalhar exclusivamente alimentando o seu sistema de folha com aquelas informações que são necessárias e a cada tempo ela vai dar um clique, o próprio sistema vai ter uma forma automatizada de estar encaminhando a história social dentro dos prazos necessários. Até o dia 15 do mês seguinte, ela tem que encaminhar a remuneração relativa ao mês anterior. Então, estamos agora no mês de novembro. Até o dia 15 de dezembro, ela tem que enviar as remunerações de novembro. E ela vai enviar um arquivo XML do evento S1200, que é o evento de remuneração, para todos os empregados que ela possui, que são as informações dos eventos, né, de folha de pagamento, enviando um evento por empregado. Quando ela precisar retificar, ela vai retificar um empregado especificamente, diferente de outros sistemas onde você tem que fazer uma retificação, você tem que mandar um novo completo. Não, ela vai retificar apenas aquela situação que está equivocada. E isso vai montando, então, uma base empilhada para cálculo da folha completa e de todas as implicações relacionadas às informações prestadas. Com isso, a gente, então, consegue, no final do processo, eliminar uma série de obrigações. Algumas já foram eliminadas, outras estão em fase de eliminação e outras ainda vão ser eliminadas. A GFIP, por exemplo, já foi eliminada na parte previdenciária para o grupo 1 e parte do grupo 2. O CAGED já foi eliminado, acredito que todos que estão aqui acompanharam, né, esse processo esse ano, para os grupos 1, 2 e 3. E isso compreende 100% das empresas, empregadores da iniciativa privada. Somente os da iniciativa pública e as entidades extraterritoriais, que é muito residual, que não tiveram ainda o CAGED eliminado. A RAIS, que nem chegou a ser criada, que se pretendia para a cooperativa de trabalho, também, para o grupo 1 e 2 já foi eliminado, que é o que a gente está nesse processo agora, inclusive. E grupo 3, a perspectiva é de se eliminar a partir do momento que a gente tiver um ano todo preenchido de remunerações dentro do e-social. O livro de registro de empregados já foi eliminado para os 3 primeiros grupos. A CAT vai ser eliminada a partir do próxima entrada, e também por grupos. Eu vou falar um pouco sobre essa divisão em um slide à frente. Comunicado de dispensa, que hoje é feito no empregador web, também vai ser eliminado pela comunicação de afastamento feita no e-social. Então, veja só, quando o empregador faz a informação da admissão do empregado, ele já está cumprindo com a obrigação do registro, ele está cumprindo com a obrigação da carteira de anotação, ele está cumprindo com a obrigação do CAGED. Quando ele faz o envio da demissão desse empregado, ele está cumprindo com o CAGED, ele está cumprindo com o livro de registro, que ele tinha que anotar essas informações, com a carteira
Com o comunicado de dispensa, ainda não, mas isso vai acontecer no próximo semestre, possivelmente. Enfim, um evento que ele envia é suficiente para ele cumprir com várias obrigações que antes ele tinha que ficar fazendo em momentos diferentes, em ambientes diferentes, de formas diferentes. Então, essa é a intenção do sistema de simplificar para empregador, para trabalhador e para o Estado qualificar as informações. O perfil profissionográfico previdenciário também vai ser substituído por eventos de saúde e segurança, que iniciam no próximo semestre. A GRF e a GPS já foi substituída em parte, a outra parte vai ser para o próximo semestre. Com o FGTS digital, a substituição da GRF completa, né? A guia do Fundo de Garantia vai ser substituída pelo FGTS digital, uma nova roupagem a partir do próximo semestre também já deve ter início. A DCTF ganhou uma versão web, e outras obrigações. O CIRET, por exemplo, que é onde as empresas de trabalho temporário tinham que registrar os vínculos dos trabalhadores temporários, hoje elas já não precisam mais registrar os vínculos dos trabalhadores temporários, porque ela manda essa informação para o E-Social. Lá no CIRET ela só vai fazer o registro da empresa, o registro do empregado ela já faz no E-Social, não precisa mais fazer lá no ambiente do CIRET. Então, entre outras obrigações que vão ao tempo sendo agregadas. Então, quais os objetivos do E-Social? Garantir direitos para o trabalhador, ou seja, ele tem uma informação mais rápida sendo prestada, mais tempestiva, com isso ele consegue os seus benefícios. Isso ficou muito nítido no período da o próprio da cidadania, mas se utilizava da base do CNIS, que está sendo alimentado em grande parte pelo social, e o próprio seguro-desemprego. Eu consigo garantir que o empregado possa, na sua carteira de trabalho, fazer um requerimento do benefício de seguro-desemprego a partir do 10º dia da sua demissão, simplesmente porque a empresa comunicou ao E-Social, o E-Social alimentou a carteira de trabalho, o empregado vai ali no seu aplicativo, no seu próprio smartphone, vai requerer o benefício e vai por ali acompanhar, receber, indicar o banco, fazer tudo sem necessidade de se deslocar até uma unidade, sem necessidade de um outro processo, de forma muito mais simples, mais célere, quando ele tem essa informação mais qualificada. Ele vai no meu INSS, vai requerer o seu benefício previdenciário e vai ser muito mais rápido esse processo, com muitas coisas sendo processadas de forma automática, também porque o sistema está sendo alimentado de forma mais. Os processos das empresas são simplificados, como a gente mostrou ali, ela vai deixar de fazer uma série de obrigações para fazer uma única, e as informações passam a ser mais consistentes. Eu não tenho mais aquela multiplicidade de informações que sempre, ou em muitos casos, gerava erro quando do preenchimento das informações em ambientes diferentes. Então, as informações do Estado acabam sendo mais qualificadas. Talvez nesse momento de transição as informações não sejam as melhores, porque a gente tem um problema, às vezes, de falta de informação, de entendimento ainda por parte dos empregadores em relação à necessidade de mudar a forma como ele fazia, então ele talvez esteja com uma prestação de informação ainda equivocada, não está fazendo aquilo que deveria. Então, o início de transição, a hora que você começa a carregar do E-Social para a base RAIS, é possível que haja algum equívoco e que precise ser tratado. A Mariana pode falar disso, inclusive, como aconteceu o pro bono do PIS, algumas situações, que inclusive demandou um novo reprocessamento, um novo trabalho, as equipes se viraram para fazer um novo carregamento, mas a partir do momento que você estabiliza, as informações ficam de mais qualidade e mais consistentes. E com isso a gente já fez, então, aqui eu trago as portarias que trouxeram as substituições na esfera trabalhista, dessas 4 obrigações, né, carteira de trabalho, CAGED e RAIS, e registro de empregados, todas efetivadas no 2º semestre do ano passado, né, algumas para iniciar em janeiro, como o caso do CAGED. E no portal da ENIT, no YouTube, nós temos um curso com 10 pequenos vídeos que explicam em detalhes essas substituições. Então, quem tiver mais interesse de saber sobre a substituição de cada uma dessas obrigações, existe esse curso. No portal da ENIT também, no YouTube, de forma gratuita,
Nós temos outros cursos relacionados ao e-social que explicam um pouco sobre eventos, cada evento especificamente, sobre o processo, enfim, tudo isso que eu estou falando aqui, para que o público também possa ter uma noção do processo. E agora, com essa nova página que a gente está trazendo do e-social, que vai estar para colocar as informações relacionadas aos eventos de acordo com esse novo layout, assim que a gente tiver isso já implementado. A perspectiva é que na próxima segunda-feira tem a publicação da versão definitiva do layout simplificado. E aqui o cronograma de implantação social. Esse já é o cronograma com base na portaria conjunta 76, que saiu na semana passada, no dia 23 de outubro. E o que nos interessa aqui em relação à RAIS é essa terceira fase relacionada aos eventos periódicos. Mas eu vou aproveitar esse slide para falar um pouco dessa divisão de grupos e de fases. Então, o E-Social, para que não houvesse uma necessidade de implantação e mudança repentina para 100% dos empregadores e para 100% dos seus processos de uma única vez, o E-Social foi dividido para uma implantação em grupos de empregadores e mesmo dentro desses grupos em fases. E qual é o grupo 1? O grupo 1 são as empresas que em 2016 tiveram faturamento superior a 78 milhões de reais. Então, isso dá em torno de 11 mil empresas apenas. Mas essas 11 mil empresas possuem algo em torno de 11 a 12 milhões de trabalhadores. Então, é um universo de trabalhadores muito grande para um número pequeno de empresas. São realmente as grandes empresas. O grupo 2, por sua vez, ele pega todas as empresas, entidades empresariais, que tiveram faturamento inferior a 78 milhões em 2016 e não eram optantes do Simples Nacional em 2018, quando esse grupo teve o início da sua implantação. Então, pega as médias empresas e algumas micro e pequenas empresas que não eram optantes do Simples Nacional em 2018. O grupo 3, esse é o maior, onde estão as empresas optantes do Simples Nacional. Então, aqui só tem micro e pequenas empresas, né? As médias e as grandes estão ou no 1 ou no 2. E, além dessas empresas do Simples Nacional, estão os microempreendedores individuais, que têm empregados, as pessoas físicas, exceto os domésticos, porque os domésticos já estão usando o E-Social desde 2015, e também as entidades sem fins lucrativos, todos da iniciativa privada. E o grupo 4, que inclusive no cronograma anterior tinha sido dividido em 5 e 6, agora voltou a ser 4 apenas, que compreende todas as entidades da iniciativa pública. Então, aqui está todas as entidades da União, estados, Distrito Federal e municípios, e as entidades extraterritoriais, como as organizações internacionais. E aí, além da divisão por grupos, é a divisão por fases. A primeira fase é simplesmente o cadastro da empresa, né, do empregador, e de suas tabelas. Quais são essas tabelas? Suas tabelas de cargos, de rubrica, de ambientes, enfim, são várias as tabelas que o sistema traz. Inclusive, nessa nova versão, ele vai estar bem mais simplificado nesse aspecto de tabelas. Muitas delas estão sendo eliminadas. A segunda fase são os eventos não periódicos, e aqui estão contemplados, então, todos os eventos relacionados a vínculo, desde a admissão até a demissão, aí passando por afastamentos, alterações, né, seja cadastral, seja contratual, alteração de remuneração, de horário, de jornada, de salário, enfim, todas essas alterações, todos os afastamentos, e a admissão e a demissão. Estes eventos, a gente verifica, a última implantação se deu para o grupo 3 em 10 de abril de 2019. Então, 100% dos empregadores da iniciativa privada já enviam as informações dos seus vínculos desde abril de 2019. Por isso, em janeiro de 2020, foi substituído o CAGED, porque eles não precisam mais fazer CAGED, porque eles já estão mandando por aqui. E lá em outubro, foi substituída a carteira e o livro de registro do mesmo modo, porque como eles já fazem a informação pelo E-Social, não precisaram mais fazer no papel. E, além da segunda fase, a terceira fase é a que nos interessa para a RAIS, que tem obrigação já para o grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 desde maio de 2018
e o grupo 2 desde janeiro de 2019. E aqui, quando coloca 10 de janeiro de 2019, foi a partir do momento que ele passou a ser obrigado a enviar as informações. Mas as portarias, quando você identifica, verifica que ela fala a partir de janeiro, retroativo a 1º de janeiro de 2019. Então, 100% do ano de 2019 já foi enviado pelos grupos 1 e 2 para o e-social. E para o grupo 3, a perspectiva é que o início se dê em maio de 2021. Então, ainda não foi pensado nisso, mas é muito provável que a RAIS de 2020, do ano 2020, com certeza, e do ano de 2021 ainda seja enviada pelo grupo 3, pela GD RAIS. E apenas do ano de 2022 é que efetivamente não tenha mais envio pelo grupo 3. E do grupo 4, mais para frente ainda. E a quarta fase, os eventos de saúde, segurança e saúde do trabalho, que a perspectiva é de início do primeiro grupo em 8 de junho, o segundo 8 de setembro e o terceiro só em janeiro de 2022. Esses grupos de eventos de segurança e saúde são 3 eventos apenas, que vão substituir a CAT e o PPP. É simplesmente para a substituição dessas 2 obrigações. Da CAT e do PPP vão ser 3 eventos enviados para o e-social. Então, aqui eu dei uma geral sobre essa divisão em grupos e em fases para esse entendimento, lembrando que para a RAIS o que interessa são basicamente os eventos aqui, claro que eles estão interligados aos eventos anteriores, de tabelas e de eventos não periódicos, mas antes da entrada dos eventos periódicos não existe possibilidade de substituição do GD RAIS pelo e-social. Aqui o número da nossa central de atendimento, caso alguém que precise se utilizar, só mais aqui para conhecimento mesmo, que a gente tem uma central telefônica, tem um atendimento no site também. E era basicamente isso que eu tinha preparado para falar sobre o e-social. Permaneço acompanhando as discussões e a fala da Mariana e também para responder algum questionamento que tenha relacionada à apresentação, ao e-social, enfim, ao nosso trabalho do dia a dia. E desse modo eu devolvo para o Marcos aí a palavra. Muito obrigado, João Paulo. Só mais um esclarecimento, não detalhei muito a respeito da dinâmica do evento aqui no início. A gente, como nas outras vezes, a gente recolhe perguntas enviadas pelo bate-papo, eu leio para os palestrantes no final das 2 apresentações, tá? Então, a Mariana vai fazer a apresentação dela e no final eu vou ler o que vocês tiverem enviado ali para o bate-papo, sempre direcionando para todos, para que todos possam ler. Um outro comentário que é importante é que, enfim, como nós já tivemos um evento relacionado ao novo CAGED, a gente pede que as perguntas tentem priorizar a RAIS e o e-social, que são o tema dessa apresentação. Certamente vai haver questões que são relacionadas a outras atribuições também da Secretaria de Trabalho e eles poderão responder sobre isso também, mas só peço que privilegiem o tema da apresentação de hoje, por favor. Então, agora, Mariana, por favor, passo a palavra a você. Obrigada, Marcos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Você me fala se está ok. Está dando para ver? Sim, estamos vendo. Bom, boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, obrigada pela presença e obrigada ao IPEA pelo apoio na realização desse evento. Como eu falei no início, a ideia aqui hoje é a gente contar um pouquinho desse processo de transição, né, da forma de captação das informações da RAIS pelo e-social. Agradeço ao João Paulo pela apresentação, essa introdução sobre o e-social. Acho que deu para ver que é um processo complexo, né, não somente pela complexidade inerente a uma transição de sistemas, mas também pela magnitude que é o projeto do e-social, que vai muito além do que a gente tem hoje na RAIS. Então, realmente é um processo complexo, e o que a gente vai apresentar hoje aqui é um esforço conjunto aí, tanto das equipes aqui da área de cadastros, estatísticas, quanto da equipe técnica da coordenação do João Paulo de Governo Digital Trabalhista e também das empresas públicas que nos auxiliam nesse processo, o CERP e a DataPrev. Então,
tem toda uma equipe por trás aí de todo esse processo, nos apoiando também. Bom, a minha apresentação ela vai ter 4 tópicos. O primeiro é apresentar um pouquinho desse processo de transição, detalhando mais alguns pontos que já foram mencionados pelo João Paulo. Depois eu vou falar exatamente, mais especificamente sobre a RAIS 2019 e o que ela traz aí de novidade, enfim, como que ela foi consolidada, tá, com essas informações. Depois eu vou falar sobre as principais diferenças entre a RAIS e o E-Social, para que a gente possa finalmente pontuar algumas implicações desse processo de transição para a base de dados estatísticas da RAIS. Isso daqui o João Paulo já colocou, né, mas vale reforçar aqui o cronograma de implantação do E-Social, como ele já especificou, está sendo feito em etapas, com as empresas sendo divididas entre os grupos 1, 2, 3 e 4. Acho que vale a pena reforçar aqui, né, porque eu vou estar o tempo todo na minha apresentação também falando de grupo 1, 2, 3 e 4, então é bom a gente ter clareza do que eu estou falando. Então, o grupo 1 são empresas com faturamento acima de 78 milhões, o grupo 2, as demais empresas, exceto aquelas optantes pelo Simples, o grupo 3, aquelas optantes pelo Simples e MEI, e, finalmente, o grupo 4, os órgãos públicos e organismos internacionais. A portaria 1127, eu vou falar um pouquinho aqui nessa linha do tempo, né? Essa linha do tempo, ela mostra um pouquinho como está sendo essa transição. Então, é um processo que ele vem lá desde 2014, com a instituição do E-Social, apesar de o grupo 1, a gente vê aqui, ele ter entrado no E-Social em janeiro de 2018, como foi muito bem colocado pelo João Paulo, esse grupo 1, essas empresas do grupo 1, elas passaram a enviar os chamados eventos periódicos que dizem respeito às remunerações, folha de pagamento, apenas em maio de 2018, e essas informações são fundamentais para a consolidação da RAIS. Então, todo o processo de substituição ele foi feito baseado na obrigatoriedade de envio, nos prazos, né, de obrigatoriedade de envio desses eventos periódicos. Então, o grupo 1, ele passa a entrar em maio de 2018, com o envio desses eventos, o grupo 2 em janeiro de 2019. Então, por esse motivo, a partir do ano base 2019, de acordo com a portaria 1127, as empresas passaram a ser desobrigadas de informar via sistema RAIS, as empresas do grupo 1 e 2, para o ano base 2019. Eu vou falar um pouquinho como que é a dinâmica de declaração da RAIS do E-Social, que vai ficar um pouquinho mais claro também como se deu essa desobrigação. Para os demais grupos, como já foi colocado, a previsão de entrada de obrigatoriedade de envio em 2021 e 2022. Então, pelo menos até 2022, a gente vai estar tendo esses dois sistemas andando juntos, né? RAIS e E-Social em paralelo. Bom, sobre a RAIS 2019, pontuando aqui que a RAIS, né, mais uma vez, é um registro administrativo que é informado pelas empresas e estabelecimentos formais, mas a RAIS 2019, ela traz essa novidade que ela inclui, ela contém informações que foram informadas pelos empregadores por meio do sistema da RAIS, que a gente chama de GD-RAIS, e o sistema do E-Social. No caso da RAIS, né, a gente já tinha todo um processo de consolidação da RAIS, que prevê 2 etapas. Então, as empresas elas têm um prazo que fica aberto por volta de 1 ou 2 meses no ano seguinte. Então, por exemplo, nesse ano, as empresas tiveram do início de março até o dia 17 de abril para encaminhar as informações. Então, esse é o prazo que a gente chama de declarações enviadas dentro do prazo legal. O sistema, ele continua aberto, então a gente, depois desse processo, do recebimento dessas informações, a gente faz um levantamento daquelas empresas que são consideradas omissas, né? Ou seja, aquelas empresas que não enviaram a informação, mas deveriam ter informado, com base em informações de anos anteriores ou batimentos com outras bases de dados, e a gente faz o envio de notificações a essas empresas para que elas possam, então, enviar corretamente todos esses dados. Depois, a gente consolida, né, esse segundo lote, digamos assim, de informações,
e consolida, a RAIS hoje ela tem dois objetivos principais, né? Um objetivo que é um objetivo mais operacional e de comprovação de direitos, e ela também é utilizada para o pagamento de benefícios, como é o caso do abono salarial. Então, existem fluxos de pagamento de benefícios que consultam essas bases de dados. Esse ano a gente teve também a novidade do próprio auxílio emergencial, benefício emergencial, que para a operacionalização desses benefícios, a RAIS foi também consultada, né, juntamente com outras bases de dados, e ela tem também uma finalidade estatística, que é aqui o objeto desse evento de hoje. Então, uma vez consolidadas essas informações, a gente faz, do ponto de vista estatístico, todo um processo de apuração e aplica alguns critérios de controle, qualidade, de crítica também nessa base, até consolidar e atualizar os sistemas e disponibilizar a base para vocês. Então, esse é o processo como foi feito nesse ano também, com essa novidade de que a gente tem informações vindo também do E-Social. Eu acho que é importante a gente mencionar algumas das principais diferenças metodológicas entre a RAIS e a E-Social que acabam implicando, né, possivelmente em alguns efeitos do ponto de vista estatístico também, por mais que esforços tenham sido feitos no sentido da compatibilização. Eu vou pontuar alguns aqui, eu queria também indicar, no final eu vou colocar um link onde vocês podem acessar todo o material da RAIS, incluindo uma nota técnica que foi divulgada junto com esse material, e nessa nota técnica a gente detalha tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Inclusive essa parte das diferenças metodológicas. Bom, em relação à finalidade, eu acho que é importante a gente trazer que a RAIS ela foi criada por uma finalidade puramente trabalhista, né? Obviamente, ela é utilizada para outras áreas também, mas o objetivo inicial da RAIS era trabalhista. O E-Social, como já foi falado, ele tem uma finalidade trabalhista, previdencial e fiscal. Então, ele traz aí uma série de outras informações enfim, e uma gestão que é compartilhada por todas essas áreas de interesse, né? Trabalhista, previdenciário e fiscal. A periodicidade da RAIS, como eu disse, no caso da RAIS, as empresas têm um período do ano em que o sistema fica aberto para elas enviarem as informações do ano anterior. Então, é uma informação que é prestada de forma retroativa, né? Então, em 2020, as empresas prestaram as informações de todos os vínculos que tiveram ao longo do ano de 2019. E elas têm que prestar essa informação uma vez no ano, elas não precisam prestar durante o ano de 2019. No caso do E-Social, a gente vê que tem informações que são prestadas até mesmo diariamente e tem informações que são prestadas mensalmente. Então, as informações que foram consolidadas, né, aqui para a RAIS, por exemplo, que vieram do E-Social, elas foram prestadas ao longo de todo o ano de 2019, e a gente considerou também uma data de corte, a mesma data de corte da RAIS, que foi o dia 17 de abril. Quem é responsável pela declaração? No caso da RAIS, a gente sabe que é o estabelecimento, ou seja, que o CNPJ completo, né? Cada estabelecimento, de uma empresa, deve prestar as informações relativas àquele estabelecimento. No caso do E-Social, a obrigatoriedade na prestação da informação, ou a responsabilidade, né, é da empresa, mas aquela empresa, ela presta informação para todos os seus estabelecimentos. Então, do ponto de vista estatístico, a gente consegue consolidar as informações a nível de cada estabelecimento. E isso que foi feito, né, para a consolidação da RAIS, para que a gente possa ter essa compatibilização. Em relação a cobertura, né, digamos assim, quem deve declarar a RAIS? Na RAIS a gente tem o conceito de estabelecimento formal, né, então todos aqueles estabelecimentos formais devem informar a RAIS, inclusive estabelecimentos que não tiveram empregados e órgãos públicos. No caso dos estabelecimentos sem empregados, a gente chama de RAIS negativa. E no caso do E-Social, a gente tem um conceito que é de empregador ou contribuinte. Então, todo aquele que contratar prestador de serviço e que possua alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária.
quais são os trabalhadores, né, quem deve ser declarado no caso dos dois sistemas. No caso da RAIS, empregados CLT, temporários, avulsos, servidores públicos, né, agentes públicos, trabalhadores estatutários, trabalhadores cedidos e dirigentes sindicais. Basicamente, a maioria dos trabalhadores formais, né, mas a gente tem algumas exceções aqui na RAIS, que não entram na RAIS, mas que entram no E-Social. No caso do E-Social, entra também contribuintes individuais e bolsistas, tá? Existe uma tabela que está em anexo dessa nota técnica que eu citei, em que tem todo o detalhamento de quem deve declarar cada um dos sistemas. No caso da penalidade, aqui é uma questão importante também, no caso da RAIS, as empresas que não informarem a RAIS, elas podem ser submetidas ao pagamento de multa, que é de acordo aí com o número de empregados e com a quantidade de dias que ela não prestou a informação. Isso porque essa informação é importante tanto para a garantia dos direitos dos trabalhadores, pagamento de benefícios e tudo mais. No caso do E-Social, as empresas estão sujeitas a uma série de penalidades, tanto trabalhistas, previdenciárias e fiscais, que dizem respeito a todas aquelas obrigações que o João Paulo citou no início, né? E que ela não cumpriu por meio da prestação da informação do E-Social. Então, por exemplo, se ela deixa de, hoje, como RAIS e CAGED foram desobrigadas, se ela deixa de prestar informação via social, ela pode ter que pagar a multa tanto da RAIS como do CAGED e de outros que ela deixar de informar. Então, a gente considera que é um sistema que traz uma penalidade maior, né, para o trabalhador, no caso do não cumprimento dessa obrigação. E isso, do ponto de vista da qualidade, da cobertura da informação, é melhor. Então, em linhas gerais, o que é a RAIS 2019? A RAIS, ela contém informações que são enviadas pelo sistema GDRAIS, que é o sistema antigo, né, o antigo e atual da RAIS, mas o sistema puramente RAIS, para empresas e órgãos públicos dos grupos 3 e 4. E essas informações elas foram captadas entre março e abril de 2020 por meio desse sistema. Já tem todo um fluxo, né, como eu disse, de consolidação dessas informações. E no caso das empresas dos grupos 1 e 2, como elas foram desobrigadas, as informações dessas empresas foram captadas via E-Social. Como eu disse, como as informações do E-Social, elas são prestadas ao longo de todo o ano, né? O que a gente fez foi fazer como se fosse uma espécie de um retrato do que tinha no E-Social para essas empresas, para esses trabalhadores dessas empresas, até o dia 17 de abril, considerando esse corte de 17 de abril, para que a gente possa compatibilizar com a informação da RAIS. Então, a gente pegou um retrato, considerando as informações mais atualizadas, né, relativas a 2019. A gente tem na RAIS um conceito de vinculativo em 31/12, e muitas das informações da RAIS dizem respeito à informação relativa ao vínculo ativo em 31/12. Então, o mesmo foi feito no caso do E-Social, como se a gente pegasse um retrato. Obviamente, as informações do E-Social são muito mais dinâmicas do que da RAIS, mas nesse primeiro momento, para que a gente pudesse compatibilizar essas duas fontes de informação, a gente precisou tirar esse retrato, compatibilizar as informações e consolidar o que a gente chama de RAIS, né, no mesmo formato dos anos anteriores. Como já foi mencionado pelo João Paulo, esse processo ele já vem de longa data e todo um esforço foi feito no sentido de preservar todas as informações. Então, as desobrigações, elas estão sendo feitas mediante a ideia de que o E-Social contenha todas as informações necessárias e que existiam nos outros sistemas, né? Então, toda a informação foi preservada, algumas mudanças foram feitas ao longo do tempo no E-Social, questões relativas à simplificação de algumas informações, da forma de prestação, mas isso não afetou o conteúdo da informação necessária para consolidar a RAIS. Algumas variáveis, né, digamos assim, são diferentes, né? Então, existem categorias de variáveis diferentes, e o que foi feito foi a compatibilização, né? Em alguns casos,
uma tabela de depara para que a gente pudesse consolidar isso no formato da RAIS. No caso de empresas, aconteceu muito também de empresas que continuaram, mesmo estando desobrigadas, continuaram mandando GDRAIS, enfim, seja para garantir, seja porque estavam já habituadas a isso. E a gente recebeu, digamos, 2 declarações, que a gente chama, né, 2 informações da mesma empresa para a RAIS para o social. Quando isso aconteceu, a gente considerou, no caso das empresas grupos 1 e 2, a informação do E-Social, e no caso das empresas grupos 3 e 4, as informações enviadas via sistema RAIS. Então, não existe, né, essa consolidação que a gente chama, ela não permite que haja duplicação, qualquer tipo de coisa nesse sentido, porque todo esse tratamento já foi feito, né? E isso já era também um processo já habitual da RAIS, muitas vezes as empresas mandam mais de uma declarações, etc., e durante o processo o que é feito é consolidar as informações de cada trabalhador em uma só declaração, para que não haja risco de duplicação ou de informações incompletas. Bom, todo esse processo, obviamente, ele traz implicações, né, do ponto de vista estatístico. Como eu disse, é um processo de transição que tem um alto grau de complexidade, um alto grau de risco, e ele está sendo feito já há bastante tempo, né, tanto do ponto de vista do planejamento do E-Social e agora também da substituição de sistemas, da geração das bases. É um processo que ele, acredito que é incremental, né? Então, a RAIS, a gente tem mais de 40 anos de RAIS, que inicialmente foi criada para fins operacionais e, ao longo do tempo, foi evoluindo para uma finalidade estatística, para chegar onde é hoje, que é utilizada, né, por milhares de pessoas, instituições, não só no Brasil, mas em outros países também, do ponto de vista estatístico. Obviamente, é um registro administrativo que traz aí limitações também, mas a consolidação da RAIS, como é hoje, é fruto de toda uma trajetória, de um processo de amadurecimento do uso desses dados administrativos do ponto de vista estatístico. Então, agora a gente está diante de uma nova transição, já foram feitas outras, né, ao longo do tempo também, mas é uma transição que está nos trazendo também aprendizados ao longo desse processo. Então, acho que é importante dizer isso, né, que durante todo esse período de transição, a gente vai estar sempre analisando e implementando melhorias ao longo de todo o processo, não só de consolidação da base estatística, mas do próprio processo de captação das informações, dos sistemas, críticas dos sistemas, etc. Eu vou destacar aqui alguns dos pontos que a gente observou, que foram mais relevantes, tá? E a gente observou na nota técnica que eu citei, em relação aos resultados que a gente teve nessa RAIS 2019, e que podem ser, né, implicações decorrentes desse processo de transição. Obviamente, como eu disse, ao longo desse período, podem ser que surjam outras questões, e isso está sempre em constante análise aqui para que a gente possa aperfeiçoar esses fluxos. Em relação à cobertura, a gente, no outro seminário do CAGED, acho que a gente já tinha mencionado algo sobre isso, de que o E-Social, ele traz uma cobertura maior, não só em termos de, enfim, obrigatoriedade, empresas e vínculos que devem ser informados, mas do cumprimento da obrigação. Então, como eu disse, o E-Social, ele traz uma penalidade maior pelo não cumprimento do que os outros sistemas, então as empresas têm um incentivo maior de informar corretamente as informações. Então, no caso do CAGED, a gente até fez algumas simulações e viu que realmente a cobertura era maior. Então, a gente espera que uma cobertura maior, isso mesmo a gente compatibilizando. Eu não sei se ficou claro, né, mas quando eu apresento ali as diferenças de metodologia entre uma e outra, a gente vê que existem algumas diferenças entre os vínculos, empresas que devem declarar um e outro. Para a gente fazer a consolidação da RAIS, a gente considerou apenas aqueles vínculos e aquelas empresas que estão na RAIS, né, que devem informar a RAIS. Então, outras informações que não estão na RAIS, a gente não está considerando aqui para que a gente possa ter a compatibilidade entre as duas bases, tá?
Então, a gente observa essa maior cobertura. É difícil um pouco estimar, né, como que isso acontece, porque pode ser que tenham empresas que antes não informavam ou informavam de forma incompleta e agora estão informando mais corretamente. Mas a gente verifica, especialmente em vínculos, como vínculos de prazo determinado, temporários, intermitentes, que a gente tem uma cobertura maior na RAIS. No caso do tipo de vínculo, e aqui vou falar um pouquinho em relação a isso, quem já teve a oportunidade de ver os dados da RAIS 2019 pôde observar que a gente teve um comportamento bem atípico no tipo de vínculo seletista com prazo determinado. A gente teve um aumento muito grande desse tipo de vínculo. A gente atribui, a gente, enfim, está analisando, porque é um comportamento realmente que é atípico, então não está dentro da normalidade esperada, né, do comportamento do mercado de trabalho, mas a gente também atribui isso a uma mudança na forma de captação. Então, como eu disse, ao longo do caminho a gente vai vendo algumas situações que não eram esperadas, e então a gente está analisando essa situação, a gente até atualizou o material dizendo que esses dados estão em análise, está sujeito à atualização. Então, os esforços estão sendo feitos no sentido de identificar o que foi que houve. Uma hipótese é de que muitas empresas no e-social são orientadas a informar no ato da contratação contratos de experiência, por exemplo, né, quando são contratos de experiência que entram como prazo determinado, e depois essa informação ela não é atualizada, isso não refletiu no nosso sistema. Então, o que a gente está fazendo é avaliar os casos em que isso possa ter acontecido e a necessidade de fazer algum tipo de tratamento para atualização dessa informação. Então, a gente recomenda que essa informação aqui seja tratada com cautela, tendo em vista essa situação que foi observada e estejam atentos também que possivelmente a gente pode fazer alguma atualização na base. Tudo isso vai estar documentado lá no nosso site, onde a gente disponibiliza as informações. Um terceiro ponto diz respeito a algumas mudanças que a gente observou em níveis de escolaridade, que podem ter relação também com ocupação. Então, no caso do sistema RAIS, a gente tinha uma tabela de crítica do sistema que vinculava algumas CBOs a níveis de escolaridades mínimos, e isso, no caso do e-social, isso não acontece, então, para que se pudesse compatibilizar essa crítica, ela foi retirada. Na consolidação da base estatística, a gente aplicou alguma crítica mínima em relação a alguns níveis de escolaridade para fins estatísticos, para que a gente não pudesse prejudicar a série, né? Mas pode ser que isso tenha também tido algum impacto. Tá? Isso aqui é um exemplo que decorre de situações que aconteceram no passado, por exemplo, de médicos sendo contratados como analfabetos. A gente via que era um erro, e aí isso foi feita uma crítica no sistema, onde a empresa capta, né, que soltava um alerta para que ela, enfim, conferisse aquela informação e corrigisse caso não estivesse correto. Então, esse é um processo também que tem a ver com uma mudança de forma de captação, né? Então, o sistema do e-social, ele traz críticas específicas, ele traz uma dinâmica específica que foi definida aí em conjunto, junto às áreas de trabalho, previdência e receita, que muitas vezes são diferentes dos outros sistemas. Então, isso, na hora da gente consolidar, também pode ter algum impacto. Aqui são três variáveis que a gente também observou alguns comportamentos atípicos. No caso da raça cor, tradicionalmente a gente vê um nível alto de vínculos com raça cor não identificada, principalmente na administração pública. Diversas ações já foram feitas em relação a isso com órgãos públicos, né, para que a gente pudesse melhorar a captação dessa informação, mas é uma situação que sempre foi observada na RAIS, né? Quando a gente tem um outro sistema também, enfim, a gente já tinha todo um trabalho e um histórico feito junto aos órgãos públicos, uma orientação, né, em relação à RAIS. Agora, como é um outro sistema, são muitas outras
podem ser outras pessoas também, né, que estão aí informando, então pode ser que tenha tido algum impacto também. Na verdade, no caso dos órgãos públicos, ainda não, porque os órgãos públicos ainda estão no E-Social, mas nesse caso, em relação às empresas, né, pode ser que tenha alterado também a forma de captação. No caso de tipo de deficiência, a gente teve uma alteração principalmente na quantidade de vínculos com tipo de deficiência múltipla, e aqui também a gente tem uma diferença na forma de captação dessa informação. No caso da RAIS, as empresas informam deficiência visual, física, etc., e tem uma opção onde ela coloca múltipla. No caso do E-Social, existem cada uma das deficiências, a empresa ela informa se é sim ou não. Para que a gente pudesse consolidar, a gente considerou aqueles vínculos que tivessem mais de uma deficiência como deficiência múltipla. Então, novamente, é uma mudança aí na forma da captação dessa informação, que pode ter também algum impacto. No caso da nacionalidade, também a gente observou uma categoria naturalizado brasileiro. Existe também diferença nas tabelas de nacionalidade, a tabela do E-Social é bem mais completa, ela tem mais nacionalidade do que a da RAIS, então é um ponto também que a gente está aprofundando aqui a análise junto com os colegas lá do Observatório das Migrações, que utilizam muito esses dados também. Por fim, eu queria ressaltar a questão da remuneração. Então, ao longo do processo, a gente identificou alguns problemas, como o João já falou, a gente teve uma atualização dos arquivos. Então, no caso da remuneração, a gente identificou um grande número de vínculos com remuneração igual a zero, em 31 de dezembro de 2019, e quando a gente usa a variável de faixa de remuneração em salários mínimos, a categoria não classificado é uma variável que ela é tratada, e nessa categoria inclui remunerações muito baixas ou remunerações muito altas, que a gente vê que são erros de declaração, né, ou estão muito fora da realidade daquele vínculo. Então, essa categoria ela teve um aumento expressivo no número da frequência dessa categoria, que a gente verificou que são principalmente vínculos com salário igual a zero, e pode ter também alguns impactos na forma de captação, né? Como o João Paulo já falou, essas informações elas são informadas mensalmente até o dia 15, enfim, tem algumas especificidades também do que deve ser informado em termos de remuneração, etc. Todos os esforços foram feitos no sentido de compatibilizar, né, o que foi a forma como é declarado no E-Social, a forma como é declarado na RAIS, mas em relação à remuneração, a gente também está aprofundando, assim, como a questão do vínculo, do tipo de vínculo, para entender melhor o que aconteceu. A gente recomenda, né, durante esse período que seja, enfim, esses vínculos com salários muito baixos ou muito altos sejam descartados das análises estatísticas para que não enviese, né, a análise da remuneração. Quando a gente tira todo o material que a gente divulgou, foi fazendo esse tratamento, a gente vê comportamentos que são esperados, né, seja, enfim, da federação, setores, sexo, então, de maneira geral, as tendências, elas se mantêm. Bom, aqui já para a gente fechar, para que a gente possa ter tempo para as perguntas, só ressaltar alguns pontos. É um período de transição, né? Então, durante esse período de transição, os sistemas eles vão funcionar em paralelo. A gente fez, esse ano, a gente teve, juntamente com essa transição, a gente teve essa questão da pandemia que afetou especificamente a nossa área aqui de dados e todas, né, as empresas públicas que também nos dão suporte no processamento e na atualização dessas informações. Então, foi realmente assim um esforço imenso para que a gente conseguisse divulgar essa RAIS agora, né, na semana passada. E, enfim, por isso que a gente está divulgando com algumas ponderações que foram observadas, que a gente está
colocando aqui de forma transparente, que devem ser considerados na análise estatística, mas é importante ressaltar que é um período de transição, não só dos sistemas, mas para as próprias empresas que estão se adaptando a esses sistemas. Então, por mais que tenha sido feito os esforços de compatibilização, a gente entende que existe um impacto aí na série histórica na medida em que se altera a forma de captação dessas informações. E é um processo que ele é de aprendizado incremental, né, tanto para as empresas quanto para a gente aqui na consolidação da informação. No entanto, a gente tem uma previsão otimista em relação a isso, na medida em que esse processo ele traz a unificação e a modernização das informações, como foi colocado pelo João Paulo. Então, a gente ter todas as informações sobre os trabalhadores unificadas em uma só base de dados é um avanço e uma contribuição enorme. Então, no médio prazo, uma vez que essa transição esteja completa, eu acho que a gente vai ter uma base de dados muito mais completa e mais, enfim, com uma qualidade, né, e uma dinâmica muito melhor, uma tempestividade. Esforços, no segundo momento, já estão sendo planejados no sentido de ampliar, né, então trazer aí outras informações que tem no E-Social anteriormente não tinha na RAIS. Durante esse período de transição, obviamente, a gente tem que fazer a compatibilização, mas no segundo momento existe essa intenção de ampliar. E, como eu já disse, o aperfeiçoamento contínuo, né? Então, a transição ela traz aprendizados e que acabam se refletindo nesse processo de aperfeiçoamento contínuo da base de dados. Bom, é isso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todas e todos presentes, e esse é o link, né, do portal de disseminação de estatísticas do trabalho, onde todas as informações sobre a RAIS estão disponíveis, incluindo microdados, o sistema de consulta online, que é o chamado Dardo, ele está atualizado também, onde é possível fazer extrações de planilhas e etc., com todas as informações desde 1985. E também está disponível a nota técnica que foi a base dessa apresentação. E qualquer dúvida também fico disponível agora para perguntas. Obrigada. Obrigado, Mariana. Vou então dar início aqui à leitura das perguntas que chegaram. Começando aqui pela do Paulo Camuri, ele pergunta primeiro, eu sou economista da Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, agradeceria se pudesse me incluir na lista de divulgação dos webinários de pé. Isso nós faremos, tá? Nós temos incluído todo mundo que participa dos seminários, a gente procura incluir dali por diante no envio de convite para os próximos webinários do IPEA, a não ser aqueles que pedem para ser excluídos, a gente faz isso também. E aí ele pergunta, por fim, gostaria de aproveitar que você tocou no assunto do novo CAGED para tentar esclarecer uma dúvida. A apresentação em BI ficou muito boa, mas não tem conseguido exportar os dados. Você sabe me dizer se há acesso à base de dados similarmente ao acesso que havia no antigo CAGED, ou se é possível exportar os dados? Desde já agradeço. Eu vou fazer mais algumas, mas um bloco de 3, e aí depois você responde, acho que é melhor, né? Bom, em seguida, William Souza. Boa tarde. Trabalho com monitoramento do mercado de trabalho de municípios de interior e gostaria de saber se é possível divulgar o município de residência dos trabalhadores empregados. A RAIS do CAGED só divulga os dados por município de localização da empresa empregadora. Como muitos trabalhadores trabalham em município diferente do município de residência, para quem acompanha o mercado de trabalho dos municípios, a informação sobre o município de residência dos trabalhadores faz enorme diferença. E o Danilo Mendes pergunta, uma empresa estatal de capital misto, como a Petrobras, terá seus dados enquadrados só na categoria indústria, petróleo e gás, como um todo, ou haverá categorias mais específicas para discriminar seus dados? Então, essas 3 primeiras perguntas, por favor. Certo. Obrigada. Eu não decorei os nomes aqui, mas obrigada a todos que fizeram as perguntas. Em relação ao CAGED, bem rapidamente, né, no outro seminário a gente citou, mas o sistema de consulta online está sendo adaptado, está passando por uma atualização, uma transição aí,
na medida em que a gente está incorporando outras informações nesse novo CAGED, então ele está temporariamente indisponível. Em breve ele vai estar disponível de novo. Durante esse período, para que a gente pudesse suprir algumas necessidades de visualização de dados, a gente fez aquele painel do BI, mas realmente ele tem algumas limitações, no sentido de exportação. No entanto, a gente disponibiliza os dados em formato de microdados também, né, nesse mesmo portal que eu indiquei. Se você for em novo CAGED, lá tem todas as informações que são possíveis, por meio dos microdados, fazer todas as análises possíveis. Em relação ao município do trabalhador, a gente não tem essa informação, ela não é captada por meio dos sistemas RAIS e CAGED, então por isso que ela não é disponibilizada. Então, a informação de município que tem é o município do estabelecimento, e o mesmo acontece agora no caso do E-Social. Mas, de fato, essa é uma demanda que a gente sempre recebeu, e eu compartilho aí da importância, né, dessa informação, sim. A gente, enfim, na medida em que for evoluindo, a gente pode, inclusive, verificar como captar essa informação. A outra Só lembrando, Mariana, que essa informação tem hoje na base social, né? Ela só precisa ser puxada, e aí desenvolver toda uma nova sistemática de buscar isso e separar, que daí não é tão simples, né? Uma coisa é você ter informação, outra coisa é você conseguir tratar e utilizar isso e utilizar dela. Como eu disse, talvez nessa segunda etapa desse projeto de transição, né, é que vai vir essas evoluções, né? Como a gente ainda tem o sistema RAIS andando junto e essa informação não tem no sistema RAIS, por isso que ela ainda não é disponibilizada, mas o E-Social ele nos fornece uma série de outras possibilidades que serão exploradas no segundo momento. A terceira era sobre se empresas grandes como a Petrobras, por exemplo, elas são enquadradas apenas como petróleo e gás, ou se há uma subdivisão da empresa e aí várias classificações diferentes. Ela quer dizer classe KINAI? Exatamente. A empresa, ela informa aí talvez o João Paulo possa falar um pouco melhor como é no E-Social, mas a informação da KINAI principal da empresa. E no caso enfim, tanto da RAIS quanto do E-Social, alguns batimentos são feitos também com base da receita. João Paulo pode falar um pouquinho melhor sobre isso? Bom, ela tem sim o seu KNAI prioritário, mas no estabelecimento ela vai ter vinculação àquilo que ela se utiliza dentro do estabelecimento, né? A dúvida é saber como fazer essa captação, então, né, de separado. Mas ela tem no estabelecimento eventual divergência divergência não, né? Diferença entre um estabelecimento e o estabelecimento da matriz, para que haja essa informação. Mas eu acredito que é só na hora de fazer essa captação e que não está sendo captado para a base RAIS, essa informação aqui, né? Teria que identificar como fazer esse tratamento aí. Então, no caso da Petrobras, só complementando, né, cada estabelecimento pode ter uma KINAI diferente informada, né? Sim, no estabelecimento, sim. A dúvida é para a base RAIS como fazer essa separação daí, né, do empregado, buscar o local de trabalho que está cadastrado para aquele empregado, se for o caso, para fazer essa separação. Fica tudo dentro dessa mesma evolução que você tinha comentado em relação ao município de empregado, enfim, todas as outras, né? A gente tem uma grande chance de evoluir, mas ainda, nesse momento que você estiver trabalhando com bases mistas, né, e utilizando GDRAIS ainda, você fica bastante limitado nessas evoluções, mas é possível que a gente tenha uma nova roupagem até de informação nos próximos, assim como trabalhar com prazos mais tempestivos, né, não ficar trabalhando com um ano apenas, você conseguir disponibilizar essas informações, como é feito com o CAGED, fazer com as remunerações e todos esses aspectos também de forma mensal, não há necessidade de fazer isso apenas anualmente. Então, é um ganho muito grande, mas que ainda vamos ter um tempinho de transição. Né?
Obrigado. Fazendo mais algumas perguntas aqui. Do Agnaldo Maciente, a primeira. A RAS negativa continuará existindo? A segunda é da Maria Rosa Lombardi. Vi que a RAS 2019 está disponível para processamento via Dardo Web. Alguma restrição a essa forma de processamento? Depois vem a da Lilian Arquette. Parabéns pelas apresentações, muito esclarecedoras. Gostaria de perguntar à Mariana a opinião dela acerca da discussão de que pode estar havendo subestimação dos desligamentos no CAGED devido à subnotificação de empresas que hibernaram ou fecharam durante a pandemia. Sei que o Ministério faz complementação das informações do E-Social com dados de seguro-desemprego, mas talvez tenha havido alguma quebra estrutural recente que tenha alterado a relação entre pedidos de seguro-desemprego e desligamentos de postos formais. Por favor, essas 3 perguntas. Certo. Em relação à RAS negativa, sim, continua. RAS negativas são estabelecimentos que não tiveram empregados ao longo do ano, e essa informação, ela também é obrigatória no caso do E-Social. Então, a consolidação foi feita da mesma forma. Em relação ao Dardo, como eu disse, as informações já estão atualizadas no Dardo para consulta, como em anos anteriores, não existe nenhuma restrição em relação a isso, apenas as ponderações que a gente já colocou aqui em termos de análise, né, dos resultados, e que estão descritas na nota técnica. Em relação à pergunta do CAGED, acho que não, enfim, não é um foco muito aqui, mas acho que tem a ver também com esse processo de transição. A gente tem sempre colocado aí alguns pontos, né, em relação à comparação dessas informações com outras fontes de dados. Obviamente, um período de pandemia, ela tem impactos não só em pesquisas, né, mas também em registros administrativos, que são aqui informados por empresas. Então, por isso que também o CAGED, ele inclui o que a gente chama de declarações fora do prazo, e a base é mensalmente atualizada. Lá no primeiro seminário, a gente já tinha pontuado essa questão das declarações fora do prazo como uma das diferenças entre o E-Social e o CAGED, na medida que a gente observou durante ainda desse início da transição um percentual maior de declarações fora do prazo, chegando durante esse ano, isso já antes da pandemia, mas acho que depois também, né, isso permaneceu ou não diminuiu. Um comportamento aí das empresas no E-Social e também de uma fase de adaptação que foi, obviamente, agravado pela pandemia. Então, é possível que as empresas não estejam informando naquele mês e essa informação ela venha no mês seguinte e isso entra no CAGED como declarações fora do prazo. Como você mesmo mencionou, a gente já está fazendo no CAGED um processo de imputação que foi discutido e amplamente lá no início do ano, considerando dados do próprio seguro-desemprego. Então, aquilo que está sendo reportado no seguro-desemprego está sendo considerado no CAGED também. De maneira geral, a gente vê que esses dados têm uma tendência semelhante, né? Os pedidos de seguro-desemprego têm diminuído nos últimos meses também. Então, do ponto de vista metodológico, o que a gente consegue captar no sistema está sendo considerado no CAGED, mas, obviamente, num contexto de pandemia, é esperado que impactos, né, se coloquem aí, tanto nas pesquisas como nos registros, principalmente num contexto em que a gente tem uma situação de distanciamento social ou de empresas encerrando atividades. Mas, enfim, as informações que forem reportadas em atraso, elas serão incorporadas no CAGED. Nacional da Indústria, acho que estava sem som, né? Bom, economista da Confederação Nacional da Indústria, Lucas Lima, pergunta se quando os dados de 2020 do novo CAGED serão disponibilizados na base online, onde ficam os dados de 2019 para baixo. Obrigado. Daiane de Pauli pergunta, com as novas possibilidades, será possível seguir o trabalhador assim como fazíamos antigamente na RAS Migra? Francisco Eduardo Beckenkamp Vargas pergunta, boa tarde, Mariana. O que são exatamente os contribuintes individuais? Incluem-se MEIs, PJs, trabalhadores por conta própria? A RAS traz dados estatísticos sobre essas categorias? Obrigado.
Certo. Em relação à disponibilização dos dados do CAGED, acho que eu já respondi, né? Só reforçando que está em atualização e uma vez compatibilizado esse sistema, ele vai ser retomado aí. Na verdade, nem vai ser o DAR, vai ser um sistema novo, mas que está em desenvolvimento, tá? Em relação à Raiz Migra, a Raiz Migra ela tinha toda uma dinâmica ali específica de construção de indicadores, né, e de organização da base da Raiz em formato de painel. A gente teve ela foi descontinuada em função de uma mudança aí de sistema também, e de empresas, enfim. E durante o processo em que a gente estava retomando, a gente teve todo esse processo do e-social também. Então, nesse momento, inclusive, a gente está retomando as discussões em relação ao OBMigra, juntamente com o IBGE, para que a gente possa estar disponibilizando uma base, não vai ser exatamente como a Raiz Migra, mas uma base que permite o acompanhamento dos trabalhadores ao longo do tempo. Então, essa é estou dando um spoiler aí, mas é uma parceria que a gente está fazendo junto com o IBGE, que o Tadeu está até aqui presente, é o grande responsável por esse projeto. Em relação ao contribuinte individual, vou pedir a ajuda do João Paulo, mas só destacando que essas informações do e-social, elas não estão na RAIS, nessa consolidação da RAIS, né, na medida em que não são vínculos que devem ser declarados via RAIS, então elas não foram consideradas. Mas o João Paulo pode especificar um pouquinho melhor como que é no e-social. Bom, o e-social, além dos vínculos de emprego, existem os trabalhadores sem vínculo de emprego, que também têm informação que são prestadas no e-social, porque tem repercussão, muitas vezes, previdenciária ou de imposto de renda, ou mesmo até de fundo de garantia, né? Você pode ser um diretor sem vínculo, mas com direito a fundo de garantia. Então, por isso, essas informações são prestadas. O estagiário, por exemplo, que não tem vínculo de emprego, também essa informação é prestada no e-social para cumprir com outras obrigações. Então, por isso que existem esses contribuintes individuais que são informados lá como trabalhadores sem vínculo, não estão na folha de pagamento como empregados, mas a empresa tem essa obrigação até para fazer as devidas retenções e todos os pagamentos necessários relacionados à contribuição previdenciária e os demais encargos sobre a folha. Não sei se é exatamente essa dúvida, Mariana, tinha algum outro aspecto? Acho que podemos seguir. Acho que é isso. O Rafael Henrique Pereira pergunta: o e-social também vai continuar trazendo informação sobre o endereço da empresa? O Luiz Rubens de Araújo pergunta: há algum tempo a Receita Federal vem disponibilizando microdados do CNPJ que são atualizados trimestralmente. Ele é utilizado para validação de algumas informações da RAIS, como a CNAE, por exemplo. E também o Rubens faz depois uma certa lista de perguntas aqui. Você quer que eu responda essas antes? Responde essas primeiras, depois eu faço as demais do Rubens. Tá, em relação à validação com dados da Receita, sim, no processo de consolidação da RAIS, a gente utiliza as informações da Receita para validação também. No entanto, é uma informação que ela é declarada pelo empregador, né? Então, o empregador, ele declara a informação da CNAE, e quando a gente identifica alguma inconsistência, a gente faz essa verificação junto aos dados da Receita. Qual que era a outra? Desculpa. A outra é sobre endereço, sobre se o endereço vai estar disponível. No caso, essa não é a informação que a gente disponibiliza publicamente, né? A gente disponibiliza, no caso dos estabelecimentos, a informação de município, mas, obviamente, existe no e-social a informação de endereço de estabelecimentos também. Ok, então vou falar aqui agora algumas perguntas que o Luiz Rubens fez com base na leitura da nota técnica da RAIS 2019. Ele ficou com algumas dúvidas. Primeira, na descrição da cobertura, destacou-se uma melhoria na captação de determinados tipos de vínculos. Em se tratando dos vínculos temporários intermitentes, é possível afirmar, então, que houve subdeclaração dos anos anteriores, o que pode inviabilizar a análise ao longo do tempo?
Então, primeiro, essa questão de temporários intermitentes. Segunda, na descrição do tipo de vínculo, foi observado que muitas empresas registraram os trabalhadores no social com contrato temporário de experiência e não atualizam as informações após a efetivação dos mesmos. Já foi possível mensurar se isto pode comprometer a identificação de ocupação do trabalhador, bem como outras informações vinculadas, como salário contratual? 3. Na descrição da escolaridade e ocupação, foi observado que a social não possui crítica entre CBO e a escolaridade mínima necessária para sua ocupação. Durante o processo de consolidação dos dados por parte da SEPRT, não é possível implementar esta crítica para a disponibilização das informações? E quarto, ainda quanto à descrição de escolaridade e ocupação, é possível a disponibilização desta tabela que relaciona CBO a uma escolaridade mínima? Então, por favor, essas É 4 o questões. Luiz, né? Bom, Luiz, na verdade a gente já até tinha visto suas perguntas no grupo de e-mails e acho que grande parte delas eu já esclareci na minha apresentação, mas vou reforçar aqui alguns pontos. Em relação aos vínculos de cobertura, né, os vínculos temporários intermitentes, se houve subdeclaração. Na verdade, assim, eu acredito que não é algo que inviabilize a análise, né? Mas, como eu disse, existe um incentivo maior de declarar corretamente no caso do e-social. Então, por isso que a gente diz que há uma cobertura maior. Em termos de análise de série histórica, assim como no CAGED, a gente ressalta esses pontos para que se tenha cautela, né? Ou seja, não que não se possa comparar com anos anteriores, mas toda análise que considere anos anteriores deve considerar que a partir do ano de 2019 houve uma mudança de sistema. Então, acho que é importante ter isso bem claro, com essa cautela. Em relação ao tipo de vínculo, como eu disse, a gente está analisando, obviamente não é um comportamento normal do mercado de trabalho, mas a gente não observa impacto na ocupação ou no salário até o momento. Mas a gente está apurando ainda melhor essa situação. Em relação à escolaridade, como eu disse, a crítica ela foi retirada do sistema de captação, mas uma crítica mínima foi feita posteriormente na consolidação da base estatística, tá? Então, isso já foi feito. Em relação à disponibilização, a gente pode informar mais detalhadamente depois, a gente tem lá seu contato no e-mail para especificar como foi feita essa crítica. Ok, tem uma pergunta do Gustavo Monteiro, mas acho que é muito específica sobre um CNPJ de uma base de dados específica, que vocês não vão conseguir responder aqui. Enfim, sobre possíveis erros de uma base que foi fornecida por meio da LAI. Tudo que está aqui no bate-papo, a gente sempre manda para os palestrantes após o evento, e isso dá a oportunidade de depois eles tirarem dúvidas específicas que talvez não seja possível tirar aqui. Então, vou seguir com o Renan Marcos, Moraes. só informar o Sim. Gustavo para depois entrar em contato com a gente, que a gente responde diretamente. A gente conhece o Gustavo. Perfeito. Renan Moraes Rodrigues, boa tarde. Com a mudança da declaração, passando a responsabilidade do estabelecimento para a empresa, vai afetar a variável CEP que existe na base de dados da raiz estabelecimentos? Tadeu Oliveira pergunta: parabéns aos organizadores e palestrantes pelas informações e nos colocamos à disposição para trabalhar no entendimento dos dados que apresentaram comportamento atípico. Na verdade, não era pergunta, né? Era um esclarecimento. Carolina Galhano, boa tarde. Quais os limites para a confecção de séries históricas com a RAIS 2019? Pode-se falar em quebra de série? Até vou puxar um adendo aqui. Como há grupos 1 e 2 que vieram de uma fonte, grupos 3 e 4 que vieram de outra fonte, vocês perceberam impactos diferentes nesses grupos, não só pela migração, mas também pelo evento da pandemia? Por exemplo, empresas do Simples sofreram mais ou menos? Enfim, vocês tiveram já alguma percepção sobre efeitos diferenciados sobre os diferentes grupos, assim? Acho que é isso. Vamos tentar responder essas primeiro. Em relação ao CEP, né, o Renan perguntou sobre o CEP.
Não, acredito que não, que o que a gente está consolidando na RAIS é o endereço, o município dos estabelecimentos, né, conforme são informados no E-Social na RAIS. Então, acredito que não tem um impacto. Em relação ao Tadeu, não foi uma pergunta, então, né? Foi só Não, não. um comentário. Obrigada, Tadeu. Tadeu, nosso grande parceiro aqui também. Em relação à Carolina da série histórica, né? Bom, reforçando aqui o que eu já disse, a gente considera que há uma quebra, né, em série histórica, mas, obviamente, é uma informação que ela pode ser utilizada em conjunto com anos anteriores, mas é uma mudança de sistema que tem impacto, sim, então cautela deve ser feita em relação a isso. Mas só reforçando que as informações foram compatibilizadas, né? Então, em termos de variáveis, enfim, conteúdo da informação, ela se preserva. O que a gente está ressaltando aqui como a possível quebra é que a forma de captação tem impactos nos resultados e o próprio período de transição também traz esses impactos. Então, por isso, essa cautela deve ser tomada durante esse período. Em relação ao comportamento de pandemia, grupos, etc., em relação à pandemia, esses dados eles são referentes a 2019. Então, no caso do E-Social, empresas do grupo 1 e 2, as empresas já estavam informando desde 2019, né? Então, a gente só consolidou isso em 2020. No caso das empresas grupos 3 e 4, o prazo desse ano para declaração foi em abril e maio. A gente tinha uma expectativa de que as empresas fossem ter uma dificuldade maior, inclusive, né, para a declaração, mas fomos surpreendidos, na verdade, pelo contrário, muitas empresas até entregando antes e tudo mais. E a gente, inclusive, nem pôde dilatar muito os prazos, porque a gente teve esse ano o adiantamento do pagamento do abono salarial, que utiliza a RAIS para o pagamento. Então, houve realmente um incentivo do outro lado, né, que era do lado dos benefícios e tudo mais, para que as empresas declarassem. A gente observa, aí é um processo natural, né, de entrada no E-Social, que entre grupos 1 e 2, o grupo 2, que entrou depois, as empresas ainda têm mais dificuldade ou estão se adaptando, mas do ponto de vista estatístico a gente não observou nenhum comportamento né, que seja relevante aqui, até porque a gente trata os dois grupos juntos aqui, tá? Perfeito. Luiz Caruso. Obrigado, Mariana. É uma mudança significativa e o importante para nós é não perder a comparabilidade ao longo do tempo. Agnaldo Maciente. Militares e policiais foram mantidos na RAS 2019? Não os localizei mais no BI. Rafael Lapa. Não é possível disponibilizar os microdados para resolver a questão do domicílio do trabalhador? Joyce Santos. Gostaria de parabenizar a equipe responsável pela compatibilização e os organizadores do evento pela abertura e diálogo. Conseguir manter a série nesse período de transição é fundamental para quem trabalha com esses dados, ainda que diante das limitações apresentadas. Na verdade, tem duas perguntas até agora, né? A do Agnaldo, né? E a do Rafael Lapa. Uma terceira, então, vamos pegar aqui. Leonardo Martins, tem uma dúvida quanto à série histórica dos dados da RAIS e do CAGED. Com o registro no E-Social, entendo que o número de empregos temporários tenha triplicado o número de registros, o que dificulta compararmos com anos anteriores. Então, por favor, a do Agnaldo Maciente sobre militares e policiais, a do Rafael Lapa sobre microdados e domicílio, e depois essa última. Certo. Obrigada pela pergunta, obrigado, Caruso e Joyce, também pelos comentários. Aguinaldo, em relação aos militares, sim, inclui. Eu recomendo utilizar os microdados, tá? Existe um sistema público online, existe uma restrição aí em relação à identificação dessas informações, mas os microdados, elas estão disponíveis. No caso do domicílio, os microdados da RAIS eles já estão disponibilizados, né? Então,
o que a gente não, por que a gente não disponibiliza o domicílio do trabalhador, porque essa informação ela não existe na RAIS, no caso da RAIS. Então, por isso que ela não é disponibilizada. Como já foi falado, como agora no E-Social a gente tem essa informação, no segundo momento a gente, enfim, vai buscar incorporar para aquelas, mas aí seria somente para aquelas empresas que estão no E-Social. No caso da RAIS, obviamente, nenhuma outra adaptação do sistema vai ser feita nesse momento, porque as empresas estão migrando para o E-Social. Em relação aos temporários, a pergunta do Leonardo, no caso do CAGED, não existe obrigação de declaração de vínculos temporários, é uma declaração opcional, então, por isso, a gente não consegue identificar no CAGED aqueles vínculos temporários, mas algumas empresas informam. Esse foi um dos pontos que a gente ressaltou no seminário sobre o CAGED, que tinha um impacto em relação à cobertura, né, e série histórica. Então, a gente observou uma cobertura maior no caso do E-Social. No caso da RAIS, a gente tem, né, os trabalhadores temporários e, mais uma vez, ressaltando aqui que existe um incentivo maior das empresas informarem corretamente. Então, por isso que a gente diz que é uma cobertura maior. Mas isso, enfim, não inviabiliza a comparação, mas apenas uma ressalva. Certo. Felipe Pureza Cardoso. Boa tarde, Mariana. Notei uma diferença no armazenamento da RAS 2019 e desde a última atualização dos microdados no site do PDET, estou com problemas na exportação deles a outro software, que não estava ocorrendo antes do dia 29 de outubro. Você sabe se há algum problema em relação a esses dados? O Luiz Rubens agradece pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Eu vou acrescentar então uma pergunta, já que o João Paulo falou sobre o futuro um pouco mais à frente de concluir essa transição e aí a gente passar a ter talvez uma única divulgação de tudo que sai no CAGED, de tudo que sai na RAI juntos, mês a mês, né? Se vocês têm alguma ideia prevista de que tempo seria possível concluir tudo isso, assim, que eu sei que é uma meta difícil, mas se vocês têm, qual é o horizonte atual? Certo. Em relação aos microdados, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas eu vou pedir para encaminhar para a gente por e-mail depois. Houve uma atualização nos arquivos, não sei se pode ter sido isso, mas a gente verifica direitinho depois. Depois eu coloco aqui o e-mail para contato. Em relação à meta, é difícil assim a gente falar, né? Porque, bom, vocês devem ter visto que é um processo que é realmente bem complexo. A gente foi aí submetido a esse processo da pandemia esse ano, que realmente atrapalhou todos os nossos planos e nossas equipes reduzidas e totalmente dedicadas a questões emergenciais, né? Mas é um processo que eu acho que vai demorar ainda, na medida em que as empresas ainda não estão totalmente no E-Social, né? Mas a gente tem esse período até que elas estejam, né? 2021, 2022, acredito que 2021 vai ser fundamental para isso, para que a gente possa trabalhar no, digamos assim, no desenho, né? Dessa nova base, que eu acho que faz todo o sentido a gente estar, uma vez que a gente tem a fonte da informação única do E-Social, a gente ter, digamos assim, um CAGED, que vai ser uma divulgação mensal, mas outras informações que possam agregar também nessa divulgação mensal, como se fosse uma RAIS, né? Então, eu acho que, enfim, acho que a meta é, uma vez completo o processo de transição, todas as empresas estarem no E-Social, a gente ter essa nova base. Então, vamos aí 2022. Perfeito. Uma pergunta para o João Paulo, assim, sobre essa unificação e tal, e enfim, envolve várias instituições, vários órgãos públicos, né, fiscal, previdenciário, trabalhista, e com relação à segurança do sistema, né, a gente teve uma notícia recente aí de um ataque ao STJ, em que o STJ está sem acessar a sua própria base de dados, os hackers fecharam a base de dados lá.
Como é que está em relação a isso? O sistema, imagino que agora seja mais seguro do que antes, né? Mas o que você pode falar sobre a segurança desse sistema unificado? Bem, como você disse, é um sistema que integra uma base única para vários órgãos, então temos aí dados de extrema importância para políticas de trabalho, políticas de previdência e políticas tributárias. Então, nada mais, assim, são informações assim que várias organizações precisam e essas várias secretarias ou áreas do governo têm preocupação imensa com esse ponto. Então, não à toa é o SERPRO que desenvolve todo o processo, que já é uma empresa pública com essa, vamos dizer assim, expertise em cuidado dessas informações. E além de um ambiente onde os dados ficam, existe um backup em outra cidade, então ele trabalha com um backup, enfim, uma base Brasília e uma base São Paulo, para você ter essa garantia de dados. E além disso, existe o Data Lake, que é uma outra base para onde são feitos os tratamentos. Para você ter ideia, mesmo os dados que nós da Secretaria do Trabalho acessamos, nós não buscamos do ambiente nacional. O ambiente nacional, ele entra a informação e ele dispara para um Data Lake, que é uma base quase paralela, vamos dizer assim, onde a informação é disponibilizada e lá que nós vamos buscar as informações. Exatamente na preocupação de garantir a segurança do dado que está no ambiente nacional onde a informação chega. Então, tem toda essa preocupação e o SERP trabalha já com essa expertise, com esse cuidado para garantir que haja a proteção dessas informações e, enfim, essa segurança toda que é de fundamental importância, especialmente nesse momento de unificação. Perfeito. Bom, houve uma pergunta aqui sobre como vai haver acesso à gravação da live. Nós vamos amanhã colocar a gravação do evento de hoje, bem como as apresentações, os slides das apresentações e outros links que eventualmente a Mariana e o João Paulo queiram passar. Nós vamos colocar lá no site do YouTube do Webinário IPEA. O mesmo que está no início desse bate-papo, tem um link lá para o YouTube do Webinário IPEA. Amanhã vai ter vídeo, slides e demais links tudo lá, para todo mundo, tá? Bom, acho que concluímos todas as perguntas. Foi muito esclarecedora a apresentação, as duas apresentações e todas as respostas que vocês nos deram. Muito obrigado, Mariana, João Paulo, a todos os presentes. Passo a palavra só para considerações finais de vocês dois, por favor. Bom, agradecer a oportunidade de estar falando um pouco do social e dessa mudança que o sistema traz. Dizer que a Secretaria de Trabalho e a Coordenação Geral de Governo Digital Trabalhista, que é a área responsável pelo social dentro da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, estamos disponíveis para eventuais esclarecimentos. Embora nesse aspecto de dados estatísticos, a Mariana é a pessoa que cuida do assunto e não tem nem como eu falar, eu estou disponível para isso, tendo a Mariana do lado, né? Porque, enfim, todo mundo sabe aí da qualidade do trabalho dela e da equipe da CGCIP. Mas em relação a aspectos direcionados especificamente ao E-Social, estamos lá sim disponíveis e caso precisem de alguma informação, será sempre um prazer atendê-los. E em próximos momentos, outras evoluções que venham acontecendo, a gente vai estar também fazendo esse processo de diálogo e de trazer essas informações, o esclarecimento de dúvidas, sempre que necessário. Obrigado. Bom, só queria agradecer mais uma vez e dizer que reforçar, né, que nossas equipes aqui estão comprometidas na condução desse processo de transição de forma, né, que seja transparente, que a gente possa ter esse diálogo aqui. A gente sabe que existe toda uma comunidade já habituada ao uso desses dados, então nossa intenção é reforçando o que foi feito no caso do Paged, a gente já tinha falado que ia fazer no caso da RAIS também, então é fazer esse processo com a maior transparência possível
e diálogo, né, junto às pessoas que de fato utilizam essas informações e que possam nos dar também os feedbacks as contribuições que sejam relevantes para que a gente possa estar aperfeiçoando o processo. Então, dito isso, também me coloco à disposição. A gente colocou ali o endereço do grupo, existe um grupo de e-mails no Google, em que, né, a gente esclarece algumas dúvidas, etc. Muitas vezes a gente pode demorar um pouquinho, porque a gente está numa situação um pouco difícil aqui, mas a ideia desse grupo é que a gente possa ali esclarecer e debater e colher os feedbacks e comentários de vocês, para que a gente possa estar de forma recorrente aperfeiçoando o nosso processo. Então, obrigada ao Marcos, obrigada ao IPEA e a todas e todos que participaram desse evento. Obrigado, Mariana. Só uma última palavra aqui para não perder a oportunidade de falar dos 2 próximos seminários da gente aqui. Na quarta-feira que vem, dia 11 de novembro, nós teremos um webinário sobre discriminação racial no Brasil, com a Tatiana Dias Silva, do IPEA, e o Guilherme Irata, da consultoria e dados. Depois, no dia 18 de novembro, na outra quarta-feira, sempre às 16 horas, nós vamos ter um sobre vacinas, que vai ser, o tema é possibilidades de produção, aquisição e distribuição de vacinas contra o novo coronavírus. A gente vai ter a Cristiana Toscano, que é professora de saúde pública da Federal de Goiás e é o único membro latino-americano que está na OMS, no grupo da OMS que estuda vacinas, e o André Howen, que é diretor do IPEA, de estudos setoriais. Muito obrigado a todos, conto com a participação de vocês nos próximos webinários também, e eu agradeço a STRAB pela parceria, mais um seminário que a gente conseguiu realizar. Muito obrigado, abraços, saúde para todo mundo.